Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha, por essa você não esperava, pelo menos eu não esperava, fui pego de surpresa com tudo que Tite falou sobre Palmeiras, sobre Abel, sobre Danilo. Eu trago esse vídeo aqui já pra gente conversar. Antes quero falar sobre Arsenal, que deve mesmo levar Danilo no final do ano. O Edu Gaspar, diretor do Arsenal, revelou que tentou sim contratar o jovem jogador cria da academia, né, volante do Palmeiras, para o clube londrino, só que a diretoria do Palmeiras, de forma acertada, não liberou, até porque não poderia perder um titular na reta final dos campeonatos. Ainda teríamos Libertadores e Brasileirão. Fomos eliminados da Libertadores sem Danilo nem sequer atuar, né, por conta daquela expulsão, mas Danilo é um jogador importante para essa reta final do Campeonato Brasileiro. E o Arsenal vê que Danilo é o estilo de jogo que procura Arteta, com muito bons olhos para reforçar a equipe deles, que querem jogadores mais jovens, assim como fizeram essa contratação do Gabriel Jesus, que não é um jogador velho, não é dos mais novinhos, mas é um jovem jogador. É exatamente do que eles precisam. Inclusive estão com lesões nesse setor do campo, que é um jogador meio campista de marcação, mas que pisa na área, que tem uma evolução tática moderna. Então Danilo deve ser jogador do Arsenal ao término dessa temporada, que vai ser o meio da temporada do futebol europeu, com a pausa do futebol aqui no Brasil por conta da Copa do Mundo e até mesmo na Europa. A gente deve ter então próximos jogos como despedidas de Danilo pela Sociedade Esportiva Palmeiras. O destino dele não deve ser diferente do que Arsenal da Inglaterra ou algum outro clube ali do futebol europeu, que deve sair então no final dessa temporada. Arsenal é o mais cotado para levar a nossa joia. Agora eu queria falar sobre a declaração que deu Tite. Vamos reagir juntos pela fala do técnico da seleção brasileira. Eu tô para falar que depois dessa eu vou torcer até para ele trazer o Hexa, hein? Dá uma olhada no que o Tite falou sobre essa declaração de Abel Ferreira. Falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Essa manifestação é em cima de um contexto todo, e eu conheço o Abel tem sido muito aberto, receptivo a nós, fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase ela tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas eu não me permito fazer essas situações. Mas me permito, talvez, uma observação que o Gabriel Menino fez logo depois que ele voltou no Palmeiras, se manifestou publicamente. Ele disse, depois que eu fui para a seleção, as coisas ficaram diferentes para mim, eu jovem e agora eu estou retomando o meu padrão normal. Ele deu uma entrevista assim? Deu, né? Sim. Deu, né? Então a gente tem que analisar o contexto do Abel, que é um extraordinário profissional, tem sido e tal, para saber que contexto todo ela foi. Perfeito. Tite, cara, foi muito profissional, foi muito humano, mais do que profissional. Tite foi humano. Ao responder, o Tite ele teve a bola pingando. Sabe aquela bola pingando que é só para ele chutar pro gol? E ele não chutou. O que é o chutar pro gol para essa imprensa suja, boa parte dela? Não sei quem é que fez essa pergunta. Palmas pro cara que fez essa pergunta, mas a resposta a gente sabe que muitos da imprensa queria que ele tivesse pegado no pé, feito polêmica contra o nosso técnico, até porque se falar mal de Abel dá engajamento. Então nós estamos aqui para mostrar quem fala bem do Abel também. Não adianta nós como mídia alternativa, como jornalismo independente, vir aqui somente para criar polêmicas, falar coisas ruins ou bater em teclas negativas. Não, nós estamos aqui também para falar coisa boa. E o Tite, por mais de descrédito que ele tem com a torcida do Palmeiras, ele mandou muito bem. E ele falou que a frase usada por Abel Ferreira tem um contexto. E ele usou o exemplo mais eficaz, que é a entrevista que o próprio Gabriel Menino disse. Não é questão da convocação é ruim, a convocação é ótima. O problema é se tem cabeça, se tem caráter para isso. Foi o que nós falamos um dia depois do jogo entre Palmeiras e Santos, por conta dessa declaração de Abel e um pouco mais. Porque a coletiva que ele deu e falou isso daí foi uma coletiva digna de você assistir com pipoca na mão, com a morena do lado, com a família e tomando uma breja, uma coquinha gelada. Vale muito a pena você acompanhar as palavras, os pensamentos de uma pessoa
de um caráter tão bom quanto Abel Ferreira. O problema não é a convocação, e sim como ele volta dessa convocação. Não são todos que conseguem voltar de forma normal, né? Rapaziada, eu queria finalizar esse vídeo falando um pouquinho sobre bastidores. Fiz um vídeo anterior aí sobre o Marcos Braz, que é um cara que eu bato muito aqui, sempre trago coisas irritantes que ele fala, mas muita gente não soube interpretar. Vamos lá. Qual é a interpretação do meu vídeo antigo? Que eu digo que Marcos Braz, que é diretor e vice-presidente do Flamengo, deu uma aula para Leila Pereira. Quem não sabe, no sábado, Leila Pereira falou que não existe complô contra o Palmeiras, que a arbitragem contra o Palmeiras é ok, tranquilo, erram para todos, não é só contra o Palmeiras. Errado. O que é ser bastidores? O Flamengo não é o time que mais é ajudado, os caras até chamam de Varmengo. O vice-presidente deles, Marcos Braz, e diretor, cara que atua no meio dos bastidores como poucos, e que nessa a gente tem que usar ele como exemplo, só nessa, não estamos usando o Flamengo como exemplo. Eu quero que o Flamengo se lasque, eu quero que o Marcos Braz se lasque também, mas ele tá fazendo a parte dele para defender o clube dele. E nós, como Palmeiras, temos que fazer um trabalho de bastidor, sim. Não é um trabalho sujo, mas é um trabalho que tem necessidade de bater na tecla, de bater na mesa, como fez Paulo Nobre em 2016, onde a gente liderava o Campeonato Brasileiro, estava numa briga incansável ali contra o Flamengo, e a gente foi campeão em cima do Flamengo, muito também porque Paulo Nobre bateu na mesa e falou assim: ninguém vai tirar esse título na mão grande. Ninguém vai tirar esse título fora de campo do Palmeiras. Se nós merecermos, é porque dentro de campo nós fizemos por merecer. Mas isso se chama bastidores, jogar uma responsabilidade lá para quem tá organizando o futebol brasileiro. Então é isso que eu quis dizer e é isso que a gente tem que cobrar da nossa diretoria. Acabei de elogiar a diretoria por ter segurado o Danilo e agora vai uma crítica porque não sabe fazer bastidores. Simples. Nós vamos elogiar quando tiver que elogiar e criticar quando tiver que criticar, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu não ganho nada para defender certas pessoas e nem preciso ficar batendo em certas pessoas para ganhar outra coisa. Não, eu estou aqui para tentar, da forma que eu acho certa, defender a Sociedade Esportiva Palmeiras. Nada mais que isso. Quando a diretoria acertar, eu vou elogiar. Quando a diretoria errar, eu vou criticar. Sempre com muito respeito, com muita educação, mas em prol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Porque é por eles, pelo símbolo, pelo clube, pelo pé no peito que nós estamos aqui. Você assistindo esse vídeo, eu gravando esse vídeo, eu e você assistindo os jogos do Palmeiras, eu e você dando de tudo para ver esse clube vencedor. É isso aí, rapaziada. A gente só espera que defendam o nosso clube como a gente defende contra rivais. Grande abraço e avante palestra.